tentei assistir a série do Obi-Wan Kenobi, mas acontece que eu preciso antes colocar algumas referências em dia sobre esse universo. E fiquei pensando que essa é a melhor oportunidade para assistir toda a sua série. Logo de cara, eu acredito que quando o assunto é Star Wars, a primeira pergunta que vem na cabeça de muitos é por onde começar a assistir. E a verdade é que depende de qual experiência você quer ter. Se quiser começar do último para o primeiro, fique à vontade. Ou se simplesmente quiser seguir por uma ordem cronológica, nenhum problema. E eu decidi de acordo com a ordem de lançamento ao invés da cronologia. E foi o que fez Star Wars ser de fato o que ele é hoje, ou pelo menos eu penso assim. Apesar de não ter sido pego nessa onda intergaláctica. Não me julguem por isso. E dito isso, escolhi começar por Star Wars Episódio 4, A Nova Esperança. Que, fato curioso, ele inicialmente se chamava apenas Star Wars, mas ao longo da continuação da história adicionaram A Nova Esperança ao nome, que pra mim nunca tinha passado pela cabeça. E de cara tive esse estranhamento porque filmes antigos tendem a me dar um pouco de sono, principalmente com essa introdução que temos em todos os filmes dessa franquia. Estamos em uma guerra em que naves rebeldes atacam conquistando sua primeira vitória contra o Império Galáctico, roubando os planos secretos da Estrela da Morte. A arma decisiva do Império tendo o poder de destruir um planeta inteiro. E a princesa Leia, líder dos rebeldes, está com os planos roubados voltando para casa o mais rápido que pode, podendo salvar o seu povo e restaurar a liberdade da galáxia. Mas até lá precisa se apressar, sendo perseguida por agentes do Império. Então é exatamente esse o cenário que nos encontramos agora, em que tudo o que os rebeldes podem fazer é resistir e contra-atacar o Império, momento que somos introduzidos a Darth Vader, querendo os planos da Estrela da Morte não estando em lugar nenhum da nave rebelde. Isso porque, momentos antes de ser capturada, a princesa Leia se escondeu no R2-D2 escapando com o C-3PO, e um módulo de fuga antes que percebessem, tendo eles uma missão para cumprir. A princesa Leia finge não saber do que se trata essa invasão e que terá repercussões que Darth Vader enfrentará com o Senado Imperial, quando souberem que atacou uma nave diplomática. O que não parece assustá-la, uma vez que ela não estava numa missão humanitária. Muito pelo contrário, porque sua nave invadida recebeu várias mensagens transmitidas pelos rebeldes quando atacaram a Estrela da Morte, roubando seus planos. Não realmente importando o que ela fale, ele tem certeza que ela faz parte da Aliança Rebelde, fazendo dela uma traidora. Só que ela sabe que o Sódia pode ser uma jogada perigosa e gerar simpatia do Senado pela rebelião. Uma situação que é deixada aqui e sinceramente tenho muita dificuldade de acompanhar esses títulos políticos, com Darth Vader esperando que consiga resgatar seus planos e resolver essa situação antes que algo aconteça, emitindo um sinal de emergência da nave junto com a informação que todos ali estão mortos, o que não é verdade. Enquanto isso, em um planeta que não sabemos o nome, R2-D2 e C-3PO precisam completar a missão dada, que é entregar a mensagem da princesa Obi-Wan Kenobi, sendo agora basicamente esses dois os únicos personagens que seguimos para o desenrolar da história, sendo que um deles nem mesmo consegue falar. Um planeta cheio de alienígenas sem saberem onde devem ir, sendo esse o exato momento que Luke nos é apresentado. E é sempre legal ver que ainda existem humanos por aí. Ele mora com seus tios, mas quer muito mais do que essa sua vida tem a oferecer. Porque parece que todos seus amigos já foram embora e ele quer ir também. O que faz sentido. Ele tá sozinho, sem pais, amigos, refém do seu tio que precisa de sua ajuda para um trabalho que não realmente quer fazer e nem mesmo tem certeza do que é. E quanto mais Luke é envolvido nessa história, mais começamos a experimentar ela através de seus olhos. E que as coisas começam a ser explicadas melhor. Aprendemos mais sobre a Força e o que ela é, assim como Darth Vader e como ele matou o pai de Luke, que já foi um grande Jedi. Até mesmo a Guerra dos Clones foi mencionada com Obi-Wan passando para Luke algo que seu pai deixou para ele anos atrás. Um sabre de luz. A arma dos Jedi que um dia foram grandes guardiões da paz e da justiça na Velha República, sendo agora guerreiros extintos, que viveram seu dia de glória antes da Era das Trevas e do Império, pedindo ajuda de Luke para atender o pedido da princesa Leia, levando os planos da Estrela da Morte ao seu pai em Alderaan. Algo que obviamente nega por motivos que já falamos antes, mas que logo não serão mais um problema. Com os soldados do Império indo atrás do R2-D2 e C-3PO, mas encontrando os seus tios. E não tendo Luke mais nada para fazer ali, só lhe resta seguir com Obi-Wan. Enquanto isso, Leia continua sob custódia do Império e basicamente estão a torturando para conseguirem informações. Luke e Obi-Wan chegam ao porto espacial à procura não só de piloto, mas de uma nave. Um lugar que, segundo conta o velho Jedi, não existe outro com maior concentração de escória e vilania, que agora está sob controle dos soldados do Império. O Obi-Wan dando exemplo em primeira mão do poder da Força, podendo ter influência sobre as mentes fracas, as controlando. E aqui a exposição não poderia ser melhor. Claro, temos a história do filme para seguir, mas também é importante nos familiarizar com esse universo, nos expondo os mais diversos tipos de seres e extraterrestres, nos sendo introduzidos não só Han Solo, mas o tão famoso e cobiçado Chewbacca, sendo ele o piloto que tanto precisavam. Na verdade, ele veio com a nave, um contrabandista que está devendo dinheiro a Jabba, depois de perder sua carga ao ser, como ele diz, emboscado por naves imperiais, que, considerando a despedida que tiveram antes de partir, até acredito que realmente aconteceu. Han entra no hiperespaço, acendendo a velocidade da luz de sua nave e é só uma questão de tempo até chegarem ao seu destino, que devo dizer que ele não existe mais. Sendo essa a primeira demonstração de poder da Estrela da Morte, que sim é algo que deve ser temido. Obi-Wan percebe uma alteração na Força agora que todo um planeta foi dizimado e pessoas inocentes que não têm nada a ver morreram.
enquanto Luke continua praticando a arte do sabre de luz, precisando confiar não só no que está na sua frente, mas em seus sentidos também. Em outras palavras, na força, com Obi-Wan dizendo que a força sempre estará com ele, enquanto C-3PO descobre que nunca deve contrariar um Luke. Eles chegam a destinos e imediatamente são atacados por uma chuva de meteoros, que também é outra palavra para os destroços do planeta que foi destruído não há muito tempo atrás, encontrando eles pela primeira vez a Estrela da Morte, com a nave sendo apanhada pelo que chamam de feixe de tração, uma espécie de campo gravitacional sendo puxados até a estrela, onde logo se separam. Com Obi-Wan basicamente já sabendo do seu destino e se despedindo de Luke, dizendo que o destino dos dois estão em diferentes lugares, indo ele sozinho até os controles do feixe de força para desligá-los, enquanto R2-D2 descobre que a Princesa Leia está a bordo, levando Luke, Han Solo e Chewbacca ao seu resgate, atirando de sua cela, sendo esse o máximo que conseguirão pensar em um plano, caindo todos em um depósito de lixo, atacados por uma criatura que mora no lixo e quase esmagados pela parede do depósito. Obi-Wan cumpre o que se propôs, contudo é impossível dizer que ele não estava esperando por esse momento. Um confronto com Darth Vader depois de anos. O caminho de Luke eventualmente acaba cruzando com os dois enquanto continuam lutando, com Obi-Wan decidindo simplesmente em desistir. Claramente tendo relação com o que ele falou para Luke antes sobre os seus destinos estarem em lugares diferentes, e que não será ele que derrotará Darth Vader, sendo essa uma luta perdida. Contudo, não sei como ele desintegrar passa a ideia de estar morto. Trocas de tiros acontecem entre eles e os soldados, mas agora tudo ficou mais fácil já que o Obi-Wan cumpriu o que se propôs e sem a força da atração de antes eles podem escapar sem problemas, em que tudo o que precisam fazer é destruir algumas naves imperiais. Chegando nessa base da Aliança Rebelde fazendo finalmente aquilo que colocou a Princesa Leia em risco desde o começo do filme. Eles pegaram os planos da Estrela da Morte e usaram a forma mais eficiente de acabar com todo o seu poder e ameaça que representa para todos que não estão do seu lado nessa guerra civil. Basicamente, a Estrela da Morte foi construída esperando ataques em massa por naves de grande porte. Mas quando pensamos pequeno, as coisas mudam de figura, tendo apenas um único jeito de destruir ela. E para isso precisam de toda a ajuda que possuem, com Luke tendo a sua grande estreia como piloto. Mas o mesmo não pode ser dito de Han Solo, que pegou seu dinheiro e foi embora. E por grande parte do ataque era possível dizer que os rebeldes estavam com a vantagem, até o momento que o próprio Darth Vader decide se juntar nessa aventura em um contra-ataque combinado. Que devo dizer que reduziu bastante o número das naves rebeldes, sobrando mesmo apenas Luke, que conseguiu dar o tiro certeiro e cumpriu seu objetivo. Que numa manobra inesperada e surpreendente, Han Solo aparece, ajudando o garoto a ter a vantagem que precisava, com ele recusando todo e qualquer tipo de equipamento para conseguir atingir o seu alvo, se deixando levar inteiramente pelo seu instinto e pela força. Sendo esse de fato o fim da Estrela da Morte do Império. Ou pelo menos é o que parecia, porque temos toda uma franquia depois desse. Sendo esse apenas o primeiro filme, mas se formos considerar apenas essa primeira trilogia ainda temos mais 2 filmes antes do verdadeiro final. Luke e Han Solo são celebrados e oficialmente reconhecidos pela Aliança Rebelde, mais importante pela Princesa Leia, e então os créditos sobem. Contudo, a única coisa que eu consigo pensar é como Darth Vader vai voltar dessa. Basicamente, todos seus homens do Império estavam na Estrela da Morte, e ele obviamente conseguiu se salvar, já que estava numa nave por sorte. Essa trilogia eu já assisti uma vez se for extremamente sincero, mas isso foi há mais de 15 anos atrás, então não é estranho o fato de eu não me lembrar de nada realmente. Essa é só a minha opinião, e a gente se vê por aí.